Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Dai-me sua bênção para que eu faça todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante todo o dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 4, trecho 173. 11 de janeiro de 1903. Vê, Monsenhor, que luta pela religião. Havendo-me dito o confessor que rezasse segundo as intenções de Monsenhor, via encontrando-me fora de mim mesma, que não concerne a Monsenhor, mas a outras pessoas, e entre elas via uma mulher muito boa, mas toda consternada e que chorava. E Monsenhor, sobre os braços de uma cruz, com Cristo pregado em cima dela, que defendia e devia ter ocasião para combater pela religião. E o obediente Jesus que dizia: eu os confundirei. Esse trecho é bem pequenininho, né? Vou explicar aqui mais ou menos assim o que eu entendi. Luísa, ela diz aqui que o confessor, ele havia dito, né, que ela rezasse segundo as intenções de Monsenhor. E que Monsenhor, ele tinha ali encontrado fora dela mesma. Mas que isso não concerne, quer dizer que Monsenhor, ele não estava habituado a ver Luísa naquele estado, né? Monsenhor estava acostumado. A família de Luísa, aqueles que conviviam com Luísa, mas ele não. Então, por isso que no trecho acima, ele não acreditava que Luísa, que tudo que ela vivia fosse realmente com Jesus, né? Então, ele não estava muito habituado ao ver Luísa fora dela, né? Ele não acompanhava, ele até, porque na época as pessoas sabiam dessas coisas, né? Dessa vivência de Luísa com Jesus, da santidade de Luísa, da obediência de Luísa, mas nem todo mundo que sabe acredita, né? Às vezes a gente sabe de alguma coisa, mas assim, não acredita. Até mesmo a gente pode dizer que isso aconteceu com o próprio Jesus, quando ele começou a sua vida pública, né? Que ele começou a se revelar, né? Nas bodas de Caná, quando ele transformou a água em vinho, né? Quando ele fazia as curas, os sacerdotes
eles, os escribas, aquele povo, os mestres da lei, eles até sabiam de tudo que Jesus, e eles até viam, mas eles se faziam cegos, né? E muitos nem acreditavam. Então aconteceu com Luísa também, de o Monsenhor não estar habituado a ver ela naquele estado que ela se encontrava sempre, né? E que era Jesus que operava nela. Então aqui diz, mas não concerne a Monsenhor, mas as outras pessoas. E entre elas via uma mulher muito boa, né? Via uma mulher muito boa, mas toda consternada que chorava, né? Luísa via essa mulher chorando, muito triste, né? Muito abalada. E Monsenhor sobre os braços de uma cruz com Cristo. Então ela via também Monsenhor pregado nessa cruz, né? E o Monsenhor, ele defendia e devia ter ocasião para combater pela religião. Então, aqui, Monsenhor, ele defendia, ele combatia a religião, né? E, e Jesus, e o bendito Jesus, que dizia, eu os confundirei, né? Aí aqui lendo esse trecho, me veio assim na minha mente, agora nesse momento, que aqui na minha paróquia, quase 3 anos atrás, nós tínhamos um pároco muito velhinho, porém muito atuante e muito consciente, né? A cabeça dele parecia ser muito mais jovem do que a de muitos jovens, e ele já era um homem com mais de 85 anos. Então ele teve que deixar a paróquia porque ele já estava muito velho. Ele tinha que assumir um padre mais novo. Esse padre mais novo, que tinha quase uns 15 anos mais jovens do que esse padre que estava conosco, era um padre americano, mas que ele administrava a paróquia muito bem, né, apesar da idade. Esse padre que entrou, ele chegou na nossa comunidade, na nossa paróquia, assim, muito vaidoso, muito autoritário, né, com tudo centrado muito nele. Então, ele não acreditava muito na nossa capacidade, sendo que nós, leigos, nossa paróquia tem 32 anos. A vida inteira eu estive dentro daquela comunidade, desde jovenzinha, né? E assim muitos dos leigos que lá se encontram, né? Que aprenderam muito e que eram os catequistas, né? O pessoal da liturgia, a equipe de batismo, eram os grupos, né? Que rezavam nas famílias. Então, quando ele chegou, ele já chegou assim, tirando os leigos dos seus afazeres. Então, a catequese, ele já tinha uma turma pronta para fazer a primeira Eucaristia, então ele não deu moral para essa turma, não aconteceu. O batismo também não acontecia, né? Parece que aconteceu um batismo só, quando ele estava dirigindo a paróquia. A liturgia não tinha mais, não podia mais fazer as coisas como sempre, tudo ele dava opinião e tudo tinha que ser do jeito dele, tudo. Ele não aceitava que nada saísse, nada fosse feito que não fosse dele mesmo, que não fosse ideia dele mesmo. Tinham 2 ministros da palavra, os ministros também, ele não quis mais que ninguém celebrasse nada, né? Então, assim, ele foi tirando tudo que ia acontecendo na comunidade, né? Assim, foi tirando a liberdade dos agentes de pastorais a realizar o seu trabalho pastoral, né?
Isso foi muito difícil para nós, a comunidade sofreu muito com isso. Os leigos sofreram demais e queriam se organizar para fazer baixo assinado para levar até o bispo, na época do Washington, né? Que era o nosso bispo aqui. Hoje ele é emérito, bispo emérito. E assim, e eu, como era uma pessoa da frente, de frente, eu não era uma coordenadora, mas assim, todas as minhas atitudes eram, porque nós não tínhamos, e sempre numa comunidade a gente precisa que ter alguém na frente para ajudar, né, a, a levar as coisas. Então, o que aconteceu? Aí aconteceu que eu não fui muito a favor de que acontecesse essas nem baixo assinado, que fosse até o bispo, né, para tirar ele da administração, porque como era dos oblatos de Maria Imaculada, a congregação, nós não tínhamos muito não tinha opção não, era ele ou não era ninguém. E, e eu falei, não vou mexer com isso. Denúncia, né? Mas só que não teve jeito, ele foi denunciado de qualquer jeito. O Tom Washington recebeu muitas denúncias dele, né? As pessoas denunciavam, não estavam satisfeitas, né, com o jeito dele, foi tirando tudo, foi acabando com tudo. Nós só tínhamos missa mesmo todos os domingos, né, e nas quintas-feiras que tinha novena. Mas acontecia os grupos, por exemplo, o grupo dos homens, que era o terço dos homens, e na sexta o terço da família, acontecia e o grupo da renovação carismática também, o encontro, né. Nisso ele não mexeu. Continuou, porque quando ele chegou já tinha tudo. Não, na verdade tinha tudo quando ele chegou, né? Mas e muitas pessoas, eu sei que não é correto largar a igreja por conta de um padre, né? A gente tem que continuar por conta de Jesus, mas as pessoas ainda são muito ignorantes. Então elas foram saindo. Ele não gostava muito de mim, porque eu estava ali há muitos anos e ele, antes de chegar ali, ele teve muitas informações a meu respeito, do meu esposo, que é um homem muito entendido, e isso também estava à frente. Então, não teve jeito, muitas denúncias aconteceram mesmo de tudo o que acontecia. E ele ficava muito chateado quando ele era chamado pelo bispo para falar sobre isso. Eu sei que a comunidade sofreu muito, muito, de ver ah, os, os trabalhos pastorais não acontecendo mais. A igreja ficou. Muitas pessoas foram embora, saíram, não da igreja, mas da paróquia, né? E iam procurar outras comunidades católicas, graças a Deus. Então, muitas pessoas decepcionadas com ele, e nós sofremos muito com isso. Só quem estava aqui na época para ver o sofrimento que foi causado por ele aos leigos, né? À paróquia, né? Houve um pequeno abandono mesmo da parte dele das paróquias, das outras comunidades, né? Mas aí depois ele resolveu trazer uma pessoa, que ele é um irmão, né? Para poder fazer as celebrações e o único batismo que teve, né? E os leigos, na verdade, eles não faziam mais nada. Eles não podiam sugerir, nem opinar, nada, porque ele não aceitava. E nós também nos sentimos na cruz com Jesus. Hoje eu entendo isso, né? Eu sempre entendi, hoje mais ainda. Nós sofremos muito. Imagina uma comunidade tão ativa, uma paróquia, né? Aqui nós fazemos parte da matriz, né? E ouvíamos muitas reclamações. Bom, na verdade, ele sofreu essas denúncias e isso foi muito forte para ele, porque foi uma pressão muito grande e ele não deu conta de administrar a paróquia. O que aconteceu? Que ele entregou a paróquia para Dom Osto, disse que não queria mais continuar como pároco. Então, os diocesanos
eles assumiram a nossa paróquia. Hoje nós temos uma paróquia linda, movimentada, renovada, cheia de vida, com um pároco que tem uma vida de oração muito profunda, um homem que realmente ensina o verdadeiro mistério da igreja, renovou em tudo, voltou tudo a funcionar como era as pastorais, acontece batismo, agora nós vamos ter um casamento comunitário. Então ele veio trazer vida nova e alegria à nossa paróquia, que foi esvaziando, ela é cheia, ela é lotada, principalmente a matriz, né? O padre, ele envolve todo mundo, ele faz todo mundo se envolver nas festividades de todas as comunidades, né? Para que se conheçam, para que todas as comunidades elas se conheçam, as pessoas da matriz conheçam as pessoas lá da São Miguel Arcanjo. Aí quando acontece alguma coisa na comunidade de São Pedro, o São Miguel Arcanjo vai participar para que tenha esse elo, né? Essa união. Isso é muito importante, né? Então, assim, eu estava lendo esse trecho e me veio na minha mente que eu deveria falar sobre isso, né? Sobre todo esse nosso processo de sofrimento que nós passamos aqui, principalmente os agentes de pastorais, aqueles que estavam na frente da comunidade, que não foi fácil. Gente, não foi fácil. Falar até fácil, mas viver foi difícil. Você se envolver com um sacerdote que é um homem de Deus, né? Que ele deveria estar ali para fazer a comunidade viver a palavra, viver Jesus. É onde ele se distanciou-se de nós, ele não aceitava a nossa sugestão, a nossa opinião, ele não gostava de muita coisa, não. Era só a missa e pronto, né? E isso foi muito triste. Foi um sofrimento. Foram nós que ficamos na cruz com Jesus. E nós sofremos, e nós chorávamos, mas nós rezamos muito, nós demos as mãos. E é através da oração, de muita oração mesmo, nós, diante do Santíssimo, nós pedimos muito a Jesus, nós pedimos a Nossa Senhora que escolhesse um sacerdote. Escolhe um sacerdote, minha Nossa Senhora, para Jesus trazer para essa paróquia, para essa matriz aqui. E parecia tão longe, mas um dia, finalmente, nós chegou o padre, né? O Padre Nelson, que veio renovar, como viu, era o próprio Cristo, assim, cheio de alegria, cheio de desejo de trabalhar nessa comunidade e que renovou tudo e que tudo voltou a funcionar. Hoje funciona tudo. A catequese funciona maravilhosamente bem, o batismo, a liturgia, o dízimo, tudo, adorações que nós não tínhamos, que o outro não gostava, que fizesse adorações só quando ele queria. Nós temos adorações, todas as quinta-feiras nós temos. Agora vamos ter o cerco de Jericó. Nossa, gente, que maravilha. Foi o próprio Jesus. Ele renovou esta paróquia, né? esta, essas comunidades da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, daqui onde eu moro. E, e glória a Deus, nós só devemos dar glória. Glória a Deus, né? Padre, o antigo padre, ele não acreditava no nosso trabalho, ele não acreditava em nós. Tudo que nós fazíamos, nós deixamos de fazer porque ele não queria que nós fizéssemos. Chamou foi um irmão, né? Que, que lógico, né? O irmão é estudado, tinha curso de teologia, né? Filosofia, muito viajado pelo mundo para fazer as coisas na nossa paróquia. E nós ficamos de braço cruzado. E, e isso aconteceu por pouco tempo, porque ele não deu conta de ficar muito tempo por força da pressão de nós, igreja, como nós leigos também que somos igreja, não da pressão de denúncias, né? Porque ele sofreu denúncias, porque ele não ele falava coisas e ele fazia coisas, né? Também que eu não vou falar porque não é necessário. E tudo isso foi chegando aos ouvidos de Dom Washington, né? Inclusive uma carta.
uma carta que foi escrita, onde na carta estava relatado tudo o que tinha antes da paróquia e o que não tinha mais depois dele, né? E por conta dessa carta, eu acho que foi a gota, né? Como é que fala? Foi a gota d'água, né? Onde realmente ele teve que entregar a paróquia. Eu acho que ele não se sentia mais com alegria de continuar na paróquia. Ele não quis mais ser padre. O padre ele continua sendo, do mesmo jeito, ele não melhorou. Mas eu continuo em oração por ele, desde sempre. Então eu estava lendo esse trecho e foi o que me veio na minha cabeça, como se Jesus dissesse: fala sobre esse acontecido, porque nesse caso foi os leigos, né? Fomos nós que estivemos na cruz com Jesus, nós que estávamos crucificados, sofrendo, e nós sofremos muito, né? Mas depois Jesus nos deu a grande alegria de trazermos, de trabalhar conosco um grande padre, um homem muito santo, um homem que não tem medo de falar a verdade, com o ensinamento do próprio Jesus, um ensinamento verdadeiro, que não tem preguiça de ouvir confissões, que não tem preguiça de nada. Ele é muito disponível para a comunidade, para fazer visita aos doentes, para levar os enfermos, para ir nos hospitais, para ir nas famílias, conhecer as famílias. É um verdadeiro homem de Deus. É o próprio Jesus. Muitas vezes você olha e vê o Padre Nelson com, como o próprio Jesus mesmo, disponível, cheio de desejo de levar as almas dos paroquianos dele mesmo para o céu, viu? E é isso. Divina vontade, reina na minha vontade. Amém. Fiat.